Senhores deputados, havendo o quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 15ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores concordam, permanece como se encontra aprovado. Da mesma forma, receberam também em seus respectivos gabinetes ata da primeira reunião conjunta da Comissão de Finanças e Tributação e de Assuntos Municipais da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontram. Encontra-se aqui à mesa o ofício encaminhado pelo eminente deputado Gerry Comper, comunicando a ausência no dia de hoje, mas informando que Sua Excelência, o senhor deputado Valdir Cobalcini, o substituirá. Seja bem-vindo, deputado Valdir Cobalcini. A dinâmica da nossa reunião no dia de hoje será da seguinte forma. Num primeiro momento, nós vamos... Cadê o ofício? Cadê o ofício da... Nós vamos ouvir o secretário de Estado, Paulo Eli, que já está presente e eu convido para fazer assento à mesa, a diretora, que é o secretário de Estado da Fazenda. Também convido para tomar assento à mesa, do meu lado esquerdo, o senhor Juliano Chiodelli, que é o chefe da Casa Civil em exercício, e também registro a presença de Mauro Henrigo, que é assessor de comunicação da Fazenda, e também da Michele Nunes, que também é assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda. Sejam todos bem-vindos. Senhores deputados, senhora deputada, conforme deliberação unânime desta comissão, encontram-se aqui presentes, como já disse, o senhor Paulo Eli, que é o secretário de Estado da Fazenda, e também o senhor Juliano Chiodelli, que é o chefe da Casa Civil em exercício, para tratarmos de dois assuntos extremamente importantes. Um deles é sobre as emendas parlamentares impositivas, tendo em vista a promulgação da proposta de emenda à Constituição de número 001/2020, aprovada pelo plenário e promulgada por Sua Excelência, o senhor presidente desta Casa, deputado Júlio Garcia. E também nós vamos tratar sobre a regulamentação de diversas leis aprovadas por este Parlamento no ano passado e nesse ano, que dizem respeito, em especial, da concessão dos benefícios aos vários setores da economia de Santa Catarina, bem como outras leis que foram aprovadas já no período do coronavírus, do Covid-19 em Santa Catarina. Leis essa, na maioria das vezes, de autoria também dos senhores parlamentares e que o senhor governador sancionou, e algumas delas não foram regulamentadas. Antes de passar a palavra aos senhores secretários, eu indago aos senhores, à senhora deputada e senhores deputados, que estão de acordo com a dinâmica da nossa reunião. Nesse primeiro momento, os dois secretários, no segundo momento, nós vamos tratar da pauta dos projetos pautados para hoje. E às 11h30, nós temos a reunião da Comissão Especial, que vai tratar também da convocação dos senhores secretários de Estado da Fazenda e da Saúde, para que, em audiência pública, junto com os prefeitos, possamos tratar da origem dos recursos e da destinação dos recursos no combate ao coronavírus em Santa Catarina, tendo em vista que a demanda aumentou e há um clamor dos prefeitos nesse sentido. Então, nós vamos fazer essa audiência pública com a direção da FECAM, os 21 prefeitos, presidentes das associações dos municípios, os hospitais e outros prefeitos importantes e cidades importantes que têm aí onde tiveram um avanço considerável da coronavírus. Mas então isso fica para as 11h30 da manhã. Consulto os senhores deputados também se há alguma manifestação inicial. Não havendo manifestação inicial dos senhores deputados, eu vou então
passar a palavra ao senhor secretário de Estado da Fazenda para tratarmos primeiro das emendas parlamentares impositivas. Pode ser assim, secretário? Sim. Pode ser? Vamos lá. Nós temos, vou fazer um pequeno históricozinho dessa questão, que é muito importante. A ideia da emenda parlamentar impositiva, ela nasceu com o deputado, então deputado Juarez Ponticelli, em 2007, no ano em que entrei na Assembleia. Em 2007, o deputado Juarez Ponticelli colheu assinaturas suficientes para dar entrada numa proposta de emenda à Constituição para criar a emenda parlamentar, ainda que não era impositiva, emenda parlamentar. Levou-se 7 anos para aprovar essa PEC. No final, acabei sendo o relator dela e, por pura coincidência, nós fizemos aprovar essa proposta de emenda à Constituição nas comissões. Eu havia sido designado relator e o então deputado Juarez Ponticelli era o presidente em exercício da Casa. E foi no último dia de trabalho de plenário de 2014 e o último projeto colocado em votação por ele foi exatamente a PEC que ele havia apresentado em 2007 e que restou aprovado. E que depois nós fizemos outra modificação, tornando ela impositiva, onde nós criamos o artigo 120b da Constituição Estadual. E de lá para cá, nós estamos trabalhando na consolidação das emendas impositivas. Pela primeira vez, houve um acordo e nós introduzimos as emendas dos deputados no orçamento que vigorou em 2018 e que o governador de então não pagou nenhuma emenda. E com o novo governador em Santa Catarina, nós voltamos a colocar no orçamento de 2019 e começou a haver a boa vontade do governador no sentido de efetuar o pagamento. Antes da emenda constitucional de número 001, já haviam sido feitos diversos pagamentos de emendas parlamentares, mas na forma de convênio, com toda aquela burocracia que a lei exige. Apresentação de plano de trabalho até o dia X do mês tal, enfim, pagamento, não paga, toda uma burocracia, até que surgiu, então, a ideia de fazer transferência direta para os municípios, chamado transferências especiais, onde, por portaria, o secretário da Fazenda ficou autorizado de fazer a transferência direto para os municípios, sem a necessidade de se fazer convênio, também sem a necessidade de se apresentar plano de trabalho e também sem a necessidade de se fazer a prestação de contas junto ao governo do Estado. Evidentemente que a prestação de contas era extremamente necessária junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, essa nova metodologia que está sendo implantada vai facilitar em muitos trabalhos do governo do Estado, em especial da Secretaria de Estado da Fazenda, mas também em muito trabalho dos senhores deputados. Por isso que também de comum acordo, já está na LDO, finalizada, pronto para ir a plenário, a nova sistemática de emendas parlamentares impositivas. O ano passado, aliás, neste ano de 2020, são 35 emendas. Para o ano de 2021, poderão ser de até 60 emendas, pela facilidade, sem a necessidade de burocracia. Também nós estamos criando a chamada emenda parlamentar impositiva guarda-chuva, aquela situação que expliquei aqui em plenário, de que, por exemplo, se quisermos, se o deputado Márcio Machado, que está aqui na tela, quiser contemplar 5 municípios com 5 patrulhas mecânicas, que custam cada um, por exemplo, de R$20 mil, ele destina o recurso para a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura faz a licitação, compra e faz a doação ou a cessão de uso, enfim, do equipamento aos 5 municípios. Então, ele atende 5 municípios com uma única emenda. Da mesma forma, se quiser comprar
3 ambulâncias e beneficiar 3 municípios, pode-se fazer uma única emenda de 700 mil na Secretaria da Saúde para atender com uma única emenda 3 municípios. Da mesma forma, na segurança pública, hoje se reivindica muito as chamadas câmaras de monitoramento, motocicletas para vigilância, enfim. Então, são equipamentos com custo menor que podem ser, esses municípios podem ser contemplados, né, numa única emenda no setor de segurança, na educação, enfim. Então, são 4 áreas que estão sendo criadas para as chamadas emendas parlamentares. E, evidentemente, que esses recursos, por exemplo, se for destinado para a saúde, eles também ajudam o governo a contemplar os 12% obrigatórios da saúde, a mesma coisa na educação, enfim. E também, como está na LDO e a proposta veio do governo do Estado, de que em caso de recessão, né, ou diminuição da receita, também pode ser contingenciada as emendas parlamentares, nós também estamos introduzindo as chamadas emendas parlamentares em razão do excesso de arrecadação, que isso deverá ser medido trimestralmente e até o dia 10 de outubro do ano seguinte, ou de 2021, a Secretaria de Estado da Fazenda vai informar o Parlamento se houve ou não excesso de arrecadação e o deputado terá, sobre esse excesso de arrecadação, o direito de fazer emendas e as indicará até o dia 30 de outubro para que a Assembleia possa remeter ao Governo do Estado e fazer ainda nos meses de novembro e dezembro o depósito direto, conforme a sistemática já introduzida. Então, esse é um relato inicial que faço a Vossas Excelências, né, para a gente poder contextualizar bem a reunião do dia de hoje. Mas eu concedo a palavra ao secretário Paulo Eli, para fazer, numa primeira etapa, as emendas parlamentares impositivas e depois nós tratamos da regulamentação das leis. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhores deputados, senhora deputada, secretário da Casa Civil, senhores que estão ouvindo, estão acompanhando essa sessão. A questão das emendas parlamentares é uma construção conjunta entre a Assembleia Legislativa e o Executivo. Nós encontramos uma forma de evitar a burocracia. Nós temos a burocracia do município para executar a emenda e nós temos a burocracia do Estado para repassar a emenda. Então, a transformação de emenda, das transferências voluntárias a municípios, das emendas parlamentares em transferência especial, sem convênio e sem plano de trabalho, facilita a execução da emenda por parte do Executivo e facilita a execução por parte do município. Nós temos 3 tipos de emendas parlamentares que nós estamos trabalhando nesse exercício. As emendas parlamentares, que são transferências voluntárias a municípios, Estado e município são 2 entes da federação. Essas emendas, elas estão agora regulamentadas pela Emenda Constitucional 78, que facilitou a transferência desses recursos. Nós temos um outro tipo de emenda, que é a emenda para execução do Estado. Então, cada uma dessas emendas, a Casa Civil vai abrir um processo, vai mandar para a Secretaria da Fazenda, com o objeto da emenda. A Secretaria da Fazenda vai descentralizar o recurso, o orçamento e o recurso para o órgão que vai executar a despesa. Então, esse é um outro tipo de emenda, que é a execução própria. Então, por exemplo, se tem uma emenda para reformar uma escola, que é do Estado, então a Secretaria da Fazenda vai repassar o recurso, o orçamento e o recurso para a Secretaria da Educação fazer a reforma dessa escola. Ou aquisição de equipamentos para a Polícia Militar, ou Corpo de Bombeiros, assim por diante. Que são as emendas de execução do próprio Executivo. Aí nós temos as outras emendas, que são emendas para entidades privadas. Essas emendas, elas têm o trâmite normal. Precisa de plano de trabalho, precisa de convênio. Essas continuam na burocracia normal. É uma burocracia complicada porque a lei, ela exige uma série de requisitos e esses requisitos precisam ser cumpridos. E ainda mais esse ano, que é ano eleitoral, então nós temos muitas vedações eleitorais. De todo modo, a maior parte das emendas parlamentares são emendas de transferências a municípios. Então, ontem nós publicamos uma portaria, que é a portaria
179, de 14 de julho de 2020, onde nós regulamentamos a transferência das emendas parlamentares a municípios nessa portaria. Tem uma novidade nessa portaria, que é a autorização para o município já proceder à licitação do objeto da emenda utilizando como justificativa a portaria. Porque não precisa esperar receber o recurso para iniciar o processo licitatório. Isso vai facilitar muito o município para que ele consiga executar a emenda o mais rápido possível. Então, não precisa esperar que o recurso entre na conta, depois iniciar o processo licitatório para depois executar a despesa. Normalmente, esses recursos ficam depositados em contas de municípios 7, 8 meses, até começar a executar a despesa. Então, a portaria 179, ela traz no seu parágrafo 4º, no seu artigo 4º, o seguinte dispositivo: para a realização das despesas relacionadas aos objetos das emendas parlamentares impositivas estaduais, observando o calendário e a distribuição dos pagamentos por faixa de valores, conforme consta dos anexos 1, 2 e 3 desta portaria, os municípios poderão iniciar os procedimentos licitatórios necessários antecipadamente ao recebimento dos repasses. Então, isso aqui facilita, porque as emendas vão ser passadas com um cronograma, então o município já sabe que naquele dia vai receber o recurso, então ele já pode se antecipar e fazer todos os trâmites burocráticos em relação à despesa. O anexo 1 da portaria 179 trata das emendas de recursos da fonte 100 e da função saúde. Então, aqui, o anexo 1, ele traz todas as emendas parlamentares e a função saúde. A Secretaria da Fazenda, em articulação com a Secretaria da Casa Civil, que o secretário Juliano está presente, nós decidimos que nós vamos conseguir quitar essas emendas em 2 parcelas, em julho e agosto desse ano. Então, são os valores de todas as emendas parlamentares da função saúde serão pagas em 2 parcelas. Então, se os senhores olharem o anexo 1, nós vamos ter, as emendas foram divididas em valores, com o nome de, nós temos 168 emendas de valores até 198 mil, que dá 19.984. Nós temos mais emendas acima de 200 a 250 mil, no valor de 9.257.000. E nós temos emendas acima de 250 mil, 44 emendas que dão 19.438.000. Essas emendas serão pagas até o dia 14, as emendas até 200 mil serão pagas no mês de julho, e as emendas, o restante das emendas da função saúde e transferência ao município serão pagas até no dia 14 de agosto. Então, nós temos 258 emendas, que serão no valor de 48.680.000. Essas emendas serão pagas agora em julho e agosto. As emendas da função educação, nós também dividimos em emendas até 250 mil. Isso é anexo da portaria. Nós temos 187 emendas até 198 mil, dá 22 milhões. Essas emendas serão pagas agora em julho. As emendas de 200 mil até 250 mil, mais 13 milhões, são 64 emendas, essas serão pagas em agosto. E as emendas acima de 250 mil até 500 mil, dá 11 milhões, essas emendas serão pagas em dezembro. Então, nós temos 36 emendas no valor de 11.626.000, que serão pagas em dezembro, depois do período eleitoral. Então, nós temos um interregno em função do período eleitoral. De todo modo, os prefeitos, eles já podem fazer as licitações. Então, por exemplo, o prefeito de Sombrio, aqui que tem uma emenda do deputado José Milton Schaeffer, de R$500 mil, da emenda 1109, que é uma despesa de capital, o município já pode fazer a licitação do objeto da emenda, com o recurso garantido em dezembro. Então, na função educação, nós temos 287 emendas no valor de 47.782.000. O anexo 3 da portaria define as emendas genéricas,
que são para todos os tipos. Então, nós também dividimos essas emendas até R$200 mil, até vamos ver aqui, até R$199 mil por emenda. Nós temos 244 emendas no valor de R$29.525.000. Essas 244 emendas serão pagas no mês de julho. Depois nós temos emendas de 200 mil até 250 mil, que são 104 emendas no valor de 21.108.000, que serão pagas no mês de agosto. E nós temos as emendas acima de 250 mil. Nós temos 64 emendas no valor de 24.729.000, que serão pagas no mês de dezembro. Então, senhores, esse é o cronograma. As emendas impositivas relativas à função genérica dá R$75.363.000, que são as emendas impositivas para as outras funções de governo. Então, somando todas essas funções, por exemplo, nos meses de julho e agosto, nós vamos pagar 135 milhões de emendas e a diferença nós vamos pagar em dezembro. Senhor deputado, é o que a Secretaria da Fazenda conseguiu, em articulação com a Secretaria da Casa Civil e com a aprovação do governador Moisés, fazer esse cronograma de pagamento. É isso, senhores. O senhor secretário em exercício da Casa Civil quer fazer uso da palavra? Bom dia, deputado e presidente Marcos Vieira. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os deputados que estão nos acompanhando, cumprimentar de uma forma especial o secretário Paulo Eli e todas as pessoas da imprensa, servidores que estão neste momento aqui na Assembleia. Quero, primeiramente, presidente, fazer um parênteses, e eu quero agradecer mais uma vez ao gesto desta Casa em auxiliar os catarinenses com o repasse dos 30 milhões para a ajuda do vendaval que ocorreu no nosso estado. Eu tive a oportunidade de entregar uma carta do governador Carlos Moisés às mãos do presidente Júlio Garcia e, aproveitando esse quórum qualificado, quero agradecer mais uma vez esse gesto de solidariedade, esse gesto de respeito aos catarinenses, que esses recursos estão muito bem-vindos ao Executivo para que a gente possa reconstruir o nosso estado. Nós vivemos um período de calamidade e também um período de dificuldades, onde esse vendaval fez grandes estragos. Então, aqui, o nosso gesto, o nosso respeito e o agradecimento do governo de Santa Catarina ao gesto praticado. E, complementando a fala do nosso secretário Paulo Eli, dizer desse novo modelo, dessa inovação que o Executivo, juntamente com a Assembleia, criou para fazer com que o recurso chegue de forma mais rápida aonde ele deve chegar, que é o município, que é a vida das pessoas, que essa transformação ocorra. Destacar também o esforço do governo do estado, que no momento de dificuldade financeira, no momento que não só Santa Catarina vive, o nosso Brasil, o nosso mundo, não mediu esforços para fazer com que esses recursos estivessem disponíveis. É um valor muito elevado, nós estamos falando de 135 milhões até 14 de agosto, que são propostas feitas pelos parlamentares. Nós entendemos isso como uma forma de desburocratizar e fazer com que o recurso chegue, mas também, claro, o parlamentar tem um papel muito importante nesse processo, que vocês conhecem as demandas locais, vocês estão vivendo a base, têm um relacionamento amplo com os prefeitos e vereadores e reconhecem qual é a necessidade momentânea. Então, para nós, a gente faz isso com muito esforço, muita honra, que fazer com que esse recurso chegue de forma mais rápida. Os modelos tradicionais, a burocracia impede que os avanços aconteçam. E dessa forma, com o recurso fundo a fundo, nós aplaudimos a ação coletiva do Executivo e do Parlamento para fazer com que as dores e as angústias e as demandas sejam atendidas de forma mais célere em Santa Catarina. Então, parabenizar e endosso as palavras do nosso secretário Paulo Eli, que de uma forma muito plena explicou de uma forma muito clara para todos os parlamentares e também para todos os catarinenses. Obrigado, era isso, presidente.
Senhora deputada e senhores deputados, antes de passar a palavra a vossas excelências, vou abrir o debate dessa primeira parte da reunião. Deputado, secretário Paulo Eli, os anexos 1, 2 e 3 dizem respeito somente às emendas impositivas do orçamento de 2020. Sim, sim. Vamos lá. O saldo das emendas de 2019, como deverão ser pagas? O saldo não temos o quadro dessas emendas? Não, isso será objeto de outra portaria. Como nós temos muitas emendas que estão no trâmite normal e estão com finalização de pagamento, então o que nós não conseguimos pagar até o dia 14 de agosto, até a vedação do período eleitoral, todas as emendas que estão em trâmite burocrático, muitas com impedimentos, muitas emendas na saúde ainda estão sendo concluídas para pagamento, serão pagas até 14 de agosto. As que não forem pagas até 14 de agosto serão objeto de nova portaria para pagamento em dezembro. Então, nós temos... Mas quero continuar com a pergunta, assim, se Vossa Excelência me permite. Vamos lá. Algumas emendas do orçamento de 2019 são destinadas a municípios. Sim. Que estão na tratativa de feitura de convênio. Foram apresentados Plano de Trabalho e feitura de convênios, 2019. Pois bem, vamos lá. Como a PEC autoriza, né? Como a PEC autorizou que as emendas desde a lei orçamentária de 2019 sejam feitas de pagamento direto, por que não se aporta essas emendas que estão em tratativas de realização de convênio e faz pagamento direto? Isso será feito, deputado, só que nós temos emendas que estão sendo pagas nesse momento. Então, eu estou pegando o saldo do que não puder ser pago. Uma grande parcela delas tem impedimento técnico. E essas parcelas todas serão objeto de outra portaria. E serão pagas esse ano. Bem, vamos lá. A PEC autoriza a fazer a transferência especial de forma parcelada. O que nós observamos aqui é que, conforme o valor da emenda, ela será paga uma parcela em julho e uma parcela até o dia 14 de agosto. E conforme o valor, que é o anexo 3, elas serão pagas em parcela única em dezembro. É isso? Vamos lá. Por que não fazer o parcelamento também em setembro, outubro e novembro? Bom, a minha assessoria jurídica diz que no período eleitoral eu não posso fazer essas transferências a municípios. Não. Vamos lá, pode. Deixa eu explicar. Se Vossa Excelência pegar uma emenda dessa do anexo 3, né, e fazer o pagamento de uma parcela, mesmo que pequena, até o dia 14 de agosto, Vossa Excelência pode fazer pagamento de outras parcelas em setembro, outubro, novembro e dezembro, sem qualquer problema. Né? Vamos lá. O que diz a regra eleitoral? A regra eleitoral diz o seguinte, em especial no que diz respeito a convênio, né? E aí o tratamento passa a ser igual para a transferência especial. O Estado pode fazer convênio a qualquer tempo do ano, a qualquer dia e qualquer mês do ano. O que ele não pode é fazer o pagamento da primeira parcela nos 90 dias que antecede a eleição. Aí sim, se Vossa Excelência fizer um convênio, assinar um convênio no dia 14 de agosto e for fazer o pagamento da primeira parcela dia 20 de agosto, Vossa Excelência não pode. Agora, se Vossa Excelência fizer o convênio no dia 14 e fazer o pagamento da primeira parcela dia 14, pode fazer no dia 14 de setembro, outubro e novembro. Não tem problema nenhum, né? O que nos preocupa é realmente, tem aqui cerca de 75 milhões de reais que ficarão para serem pagos em dezembro. Essa é a preocupação, né? O que talvez pudesse ser feito é que o montante que tem aqui nos 3 anexos chega a cerca de 170 milhões de reais. Era a pergunta que eu iria fazer um pouco, de 170 para 230, 240 milhões, que foi o total de emendas parlamentares, nós temos que saber também como será feito o pagamento. Mas o que os deputados esperavam, né, é que, em especial, esse anexo 3 também tivesse uma parcela em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e que as emendas do anexo 1 e 2 poder-se-ia ter pago também em julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, todas as prefeituras ao mesmo tempo recebendo dinheiro. Ou seja, o deputado cumprindo com a sua obrigação de antes do período eleitoral efetuar pelo menos um pagamento de uma parcela, mesmo que fosse pequena, para as prefeituras. É o que os deputados estavam esperando nesse sentido. Então, o que Vossa Excelência pode dizer? Bom, deputado, na realidade,
Na função educação, ficaram 11.629.036 emendas para dezembro. Então, são 11.626.000. Na função genérica, nós temos 24.729.000, então não são 75 milhões. Então, temos que somar 24.729. Concordo com a excelência. Então, mais ajuda na minha argumentação de que o valor é menor e pode ser antecipado em termos de parcela. Senhor presidente, pela ordem, só para... Deputado Milton Abos, pela ordem. Cumprimentar todos os colegas deputados, deputada, cumprimentar o secretário Paulo Eli, secretário Juliano, obrigado por estarem presentes. Secretário Paulo Eli, essa argumentação do presidente Marcos Vieira, ela tem fundamento porque muitas emendas de capital que o prefeito poderá fazer a licitação, mas recebendo só em dezembro, a maioria das empreiteiras não tem fôlego para aguentar tocar a obra e só receber em dezembro. Então, via de regra, muitas dessas obras não iniciarão até dezembro. Até para que a gente tenha a ajuda da retomada da economia, essas emendas elas são importantes, porque elas irrigam, né, muitos empregos nos municípios. E essa ponderação de legalidade feita pelo nosso presidente Marcos Vieira, eu gostaria que Vossa Excelência levasse em consideração e talvez pudesse até, num remanejamento financeiro, se for essa a necessidade, ampliar um pouco o parcelamento das emendas menores, que totalizam um valor maior de desembolso em julho e agosto, e parcelar essas emendas maiores de capital para que os municípios, de fato, possam licitar e contratar e iniciar essas obras, que elas são importantes para a economia de Santa Catarina, e é perfeitamente legal isso, desde que a primeira parcela, que poderia ser bem, talvez até simbólica, ser feita no mês de agosto. Então, fazer esse pedido para Vossa Excelência, junto com a Casa Civil, poder verificar isso e dar um retorno para os deputados. Eu tenho certeza que isso será muito importante para os prefeitos de Santa Catarina e também para a economia de Santa Catarina nesse momento. É esse o pedido de reflexão, deputado secretário Paulo Eli. Posso responder? Obrigado. Posso responder? Se há manifestação de outros deputados, pode se manifestar. Presidente Marcos. Quem está pedindo a palavra? Cobalcini. Cobalcini, pode falar, deputado Cobalcini. Cumprimentar o presidente Marcos Vieira, o secretário Paulo Eli, o secretário Juliano, respectivamente da Fazenda e da Casa Civil. Antes de fazer um pedido, eu quero aqui cumprimentar o secretário Paulo Eli e o secretário Juliano. Eu acho que por dever de justiça, de forma absolutamente transparente, republicana, sem a necessidade de que cada parlamentar busque de forma incessante apelos para pagamento de emendas, o secretário, num ato único, sem conversar com absolutamente ninguém, ele paga de Ivan Nats, que é o líder da oposição, a Paulinha, que é a líder do governo. Acho que é um exemplo de como deve ser, já que a gente fala tanto da forma republicana que deve ser. Eu jamais vi, não tem precedentes o que aconteceu nesta oportunidade. Então, quero cumprimentar especialmente o secretário Paulo Eli e também o secretário Juliano, que se encontram aqui. Agora, concordando com o deputado Milton e também com o deputado Marcos Vieira,
Como é um procedimento legal o parcelamento durante o processo eleitoral, desde que haja um pagamento, ainda que, vou usar o mesmo termo do deputado Milton, ainda que simbólico, se o secretário Paulo Eli pudesse fazer esse esforço, o desembolso do governo ele não aumenta, mas permite, sim, que os municípios possam ir executando as suas obras com o desembolso financeiro durante esses meses do calendário eleitoral. Eu acho que seria uma providência muito importante, seja do ponto de vista dos parlamentares, mas especialmente do ponto de vista econômico para os municípios, já que todos poderão estar executando as obras fundamentais nesse ano extremamente difícil, como aqui já foi dito, da pandemia. Então, eu também gostaria de fazer nesta observação e um apelo, mais um esforço. Eu acho que aí sim não teria do que os parlamentares reclamar do governo em relação ao que já aconteceu, mas se pudesse fazer mais esse esforço, eu acho que seria muito bem-vindo para esta casa. Senhores deputados, eu vou passar a palavra agora ao deputado Márcio Machado. Por gentileza, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Marcos Vieira, cumprimento aos novos colegas que estão ou em home office ou na Assembleia. Cumprimento o secretário Paulo Eli, secretário Juliano também, nosso colega e co-irmão de Lages. Eu quero parabenizar o secretário, o esforço do deputado Marcos Vieira, a todos que fazem parte desse momento histórico da Assembleia Legislativa, porque, de fato, o que foi passado pelo secretário Paulo Eli nos traz segurança, nos traz garantia de que todos os deputados serão garantidos o seu direito das suas emendas impositivas, como é no governo federal. E isso a gente começa a entrar em outro patamar dentro dessa casa e dentro também das relações com o governo. Eu só peço também, na mesma toada, secretário Paulo Eli, se puder entrar nessa questão de antecipar pelo menos algum recurso dessas emendas providas para dezembro, serão de grande valia. Mas, num todo, fenomenal, porque a gente sempre estava solicitando, nos ajuda, libera a emenda, mas é um direito nosso, né? E isso traz a base onde nós estamos, um respaldo ainda bem maior. Parabéns e muito obrigado. Presidente. Deputada Luciane Carminato com a palavra, por gentileza. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, e meus colegas deputados, todos que acompanham esta reunião, em especial o secretário da Fazenda, Paulo Eli, também o chefe da Casa Civil, Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Não esteve ainda nesse espaço da Comissão de Finanças, é o primeiro momento, né? Seja bem-vindo. Eu conversava ontem, inclusive, com o Paulo Eli sobre as dúvidas que eu tinha em relação às emendas relacionadas a instituições e entidades. Então, acho que ficou bem esclarecido, muito embora a gente não tenha um prazo definido com relação a essas emendas, certo? A partir das eleições, ou seja, aliás, depois das eleições, inicialmente em dezembro, se eu entendi, é isso, né? Mas eu gostaria só de que fosse esclarecido se também segue o rito de parcelamento ou não, neste caso das emendas de entidades e instituições. E também uma outra dúvida que só para confirmar, Vossa Excelência falou no começo, eu não consegui captar a data da primeira parcela, é julho, mas que dia que é? Exatamente, é apenas essa dúvida. Até 250 mil, saúde e educação, e a data da primeira parcela. É isso, obrigado, acho que é um avanço, né? Nós temos muito que construir do ponto de vista da relação entre a finanças e fazenda, mas eu acho que o caminho é esse, é o diálogo aberto e transparente, né? Onde a gente também manifesta aqui, com certeza, os interesses dos catarinenses, dos municípios, né? E também das instituições e entidades. Obrigada. Senhores deputados, mais alguma manifestação?
Eu vou me permitir, basicamente, fazer um resumo da manifestação dos senhores deputados. Secretário Paulo Eli, a reivindicação, de uma forma bem simples, seria no seguinte sentido: junta tudo e divide por 4 ou 5 prestações. É isso, deputado Milton? Poderia ser isso se houver necessidade de fluxo de caixa do governo. Não atrapalharia nenhum curso, nenhuma emenda, nem das menores quanto as maiores. E nós temos mais um agravante que eu não coloquei, secretário Paulo Eli. Por exemplo, eu tenho uma emenda grande para o município de Rio do Sul, que é a obra de infraestrutura. É o último ano de governo dos prefeitos. Então, se não sair nada até dezembro e ele não tiver empreiteira que vença a licitação, que tenha fôlego de caixa, ele não vai nem poder iniciar uma obra dessa. Então, esse parcelamento, mesmo que a primeira parcela seja simbólica em agosto, ele é muito importante para a economia de Santa Catarina e para a execução dessas eventuais obras de infraestrutura, que é um caso específico de uma das emendas minhas. Mas, se houver necessidade, poderia até parcelar um pouco mais essas emendas menores e contemplar todas as outras, já que não é um valor tão grande e não tem problema nenhum de legalidade. Seria isso, presidente. Senhores deputados, eu vejo aqui, no anexo 1, tem cerca de 20 milhões a ser pago numa parcela em julho. No anexo 2, tem cerca de 22 milhões e 800 mil para ser pago em julho. E no anexo 3, tem cerca de 29 milhões e 500 mil para ser pago em julho. Isso dá praticamente 52, dá praticamente 72 milhões de reais, né? Aí 3/5 do total a ser pago até dezembro. É isso, secretário Paulo Eli? Sim. Mais ou menos isso, né? Sim. Então, a proposta talvez esses 70 milhões divide para todos a partir de julho e depois ali começa a pagar. Agosto vai uma parcela simbólica, mas setembro, outubro, novembro e dezembro. Temos mais 4 meses pela frente. Essa realmente é a proposta dos senhores deputados, pelo que eu deduzido da situação de todos. Com a palavra do secretário Paulo Eli. Bom, senhores, faltam 100 emendas no valor de 36 milhões. Não entendi, desculpe. Faltam 100 emendas que estão o planejamento da portaria é pagar 100 emendas em dezembro no valor de 36 milhões. O que está em discussão é isso. O resto não está em discussão. O resto, os senhores estão me dando a possibilidade de tirar um pouco dos recursos do que já está definido para pagar em julho e agosto, reduzir um pouco e pegar esse dinheiro e parcelar as outras emendas. Eu vou sentar com a minha equipe, porque são 36 milhões que eu posso dividir em 4, 5 parcelas. Eu vou ver se eu tenho fôlego financeiro para trabalhar esse assunto, mas esse assunto ele foi discutido na nossa equipe. Eu achei simplesmente que permitindo aos municípios que fizessem a licitação estaria resolvido, mas pelo que eu vi, a sugestão é que eu parcele, ao menos pague a primeira parcela em agosto dos 36 milhões. Eu vou buscar a viabilidade financeira. Aí nós conversamos na próxima reunião sobre a viabilidade financeira e eu tenho interesse em resolver essa questão. Quanto à deputada Caminati, as demais emendas, os municípios agora precisam, e as entidades privadas também, não, os municípios não, né? As entidades privadas, elas precisam apresentar seus planos de trabalho para a Secretaria da Casa Civil, que vai iniciar o trâmite burocrático normal. Então, assim, já os planos de trabalho, o Juliano pode falar isso daqui a pouco, para os planos de trabalho, os sistemas já estão abertos para a apresentação dos planos de trabalho. Quanto às demais emendas relativas ao ano de 2019, grande parcela delas estão na boca do caixa para pagar. Então, eu preferi aguardar até agosto para pagar todas que forem possíveis. As demais, eu vou fazer uma nova portaria com cronograma de pagamento. Antes de agosto, em função dessa parte também, tem muitas emendas que são da função saúde e tem impedimento técnico. E a função saúde a gente está priorizando. Como nós priorizamos a função saúde nessa portaria, nós vamos pagar a função saúde toda em julho e agosto, e isso eu não queria mudar. É isso, deputado. Eu acho que o Juliano podia explicar para nós sobre as emendas 2020, que
as entidades privadas precisam apresentar os seus planos de trabalho. Senhores deputados, vamos acordar dessa forma. O secretário Paulo Eli vai levar o conhecimento da sua equipe técnica e vai nos trazer a resposta. Hoje é dia 15 de julho, temos tempo ainda. Nós podemos fazer uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças na segunda-feira, antes da reunião da Comissão Especial, que vai ser realizada às 13h30. Se nós acordarmos, nós podemos transferir a reunião da Comissão Especial para as 14 horas e entre 13 e 14 fazemos a reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Leva a proposta a Vossa Excelência para discussão. Todos estão de acordo? Deputado Márcio Machado, de acordo? Deputado Milton Alves? Que o secretário Paulo Eli possa até na segunda-feira, então, nos dar uma resposta, né? Senão não adianta a gente... Vossa Excelência concorda, secretário Paulo Eli? Sim, eu preciso resolver esses assuntos com bastante pressa, porque eu tenho muitas atividades que estão levando meu tempo. Havendo a concordância do secretário Paulo Eli, consulte os senhores deputados. Senhor presidente, pode só repetir a data da extraordinária, o horário, perdão? Vamos lá, é dia 20, segunda-feira. Nós retardamos o início da reunião da Comissão Especial, de 13h30 para as 14h, e fizemos a extraordinária das 13 às 14h, da Comissão de Finanças. Senhores deputados, havendo a concordância do secretário Paulo Eli e a concordância dos senhores deputados, fica acordado, então, segunda-feira, dia 20, 13 horas, uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, com a presença do secretário Paulo Eli, para fazermos a deliberação final sobre o pagamento das emendas parlamentares impositivas. Ok, gente? Vamos, então, à segunda parte da nossa reunião. Não, o secretário Juliano explicar as emendas que não são para municípios. Não entendi, deputado Paulo Eli, secretário? O secretário Juliano explicar as emendas que não são para municípios. Essas têm um trâmite especial. Ok. Boa interferência. Secretário Juliano. Mais uma vez, bom dia a todos. Essas precisam de convênio, né? Isso. Deixa eu antes pedir o apoio e colaboração de todos os deputados. Nós encaminhamos, com esse novo modelo que está sendo proposto, é necessário que os municípios façam abertura de 3 contas, contas específicas para cada destino. E nós temos até o dia 17 para fazer isso, como está regrado, e nós temos ainda alguns municípios que não fizeram essa abertura, talvez por tempo, talvez por achar que essa iniciativa não fosse à frente. Então, também registrar isso, cerca de 93%, 94% dos municípios já apresentaram as contas à Casa Civil, ao setor de relacionamentos com os municípios. Secretário Juliano, só um minutinho na sua fala. Secretário Juliano, me permite? Nós temos aqui o Carlos Stipe, que é o coordenador do Orçamento Estadual. Temos também o Nelson, que também é um servidor qualificado. Tá? Vou me permitir fazer uma sugestão, para que Vossa Excelência indique para a coordenação do Orçamento Estadual quais os municípios que faltam abrir conta. Perfeito, para que a Assembleia também possa agir. Isso. Eu digo isso de forma informativa. Nós também vamos fazer esse trabalho de comunicar e pedir a celeridade dos municípios, mas eu falei como forma de transparência aqui com a Casa. A questão, como disse o secretário Paulo Eli, a questão com as entidades segue o trâmite normal, um trâmite mais burocrático, porém efetivo e resolutivo, onde é a abertura dos programas e a apresentação das propostas. Então, desde já, essa oportunidade está exposta e a gente vai dar sequência e celeridade como nós temos feito desde o início, buscando vencer as etapas para que chegue à fase final. Não, os programas já estão abertos desde o mês passado. Os municípios as entidades já estão apresentando as suas propostas, então nós só gostaríamos que elas acelerassem esse processo, porque se der tempo para pagar algum convênio ainda até 14 de agosto, a gente vai pagar. Só que agora a questão burocrática, ela precisa atender todos os ritos burocráticos. Então a Casa Civil já abriu todos os programas,
Precisa agora a entidade privada apresentar os requisitos. Eu ia falar disso de outra forma, mas o secretário me auxiliou e agradeço por isso, secretário. Ok? Finalizado. Senhor deputado, há alguma manifestação ainda sobre emenda parlamentar impositiva? Não havendo, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. A segunda parte da nossa reunião diz respeito à regulamentação de leis aprovadas por este Parlamento e sancionadas pelo Governo do Estado. Nós temos aqui, secretário Paulo Eli, secretário Juliano, uma relação enorme de leis. Se nós formos perguntar uma a uma, vamos demandar um tempo exagerado. Talvez vamos inverter a ordem e vossas excelências possam dizer dessas leis o que está sendo feito. E aí sim nós fazemos depois um levantamento do que está sendo feito de regulamentação. Bem, senhores, a feitura de uma lei, ela é um rito processual que, quando o Executivo encaminha uma lei para a Assembleia Legislativa, nós temos todo um ritual para se elaborar um projeto de lei, porque nós temos que atentar uma série de requisitos constitucionais e legais. Os principais em relação à tributação, em relação ao ICMS, que essas leis basicamente elas tratam de ICMS, é a Lei Complementar 2475, que no seu parágrafo 2º do artigo 2º especifica que a concessão de benefícios fiscais depende de decisão unânime dos Estados representados no CONFAS. Nós temos ainda que atentar à Lei Complementar 160 de 17, que permitiu a legalização dos benefícios fiscais concedidos sem autorização do CONFAS e do Convênio 190, que estabeleceu os prazos de regularização. E nós temos que atentar ainda à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal. O que acontece? Essas leis, elas passam por vários órgãos do Estado, principalmente a Procuradoria-Geral do Estado, o órgão que faz o projeto de lei. Essas leis que foram colocadas no ofício, muitas dessas leis, elas foram modificadas aqui pelo Parlamento, no intuito de melhorá-las. Agora nós temos que passar pelo novo rito da constitucionalidade, da lei de complementação, novo rito da constitucionalidade, a Lei Complementar 2475. Muitas emendas que foram propostas nas leis ainda dependem de convalidação no CONFAS. Muitas dessas leis, a Secretaria da Fazenda sugeriu ao governador que sancionasse as leis, porque eu estou procurando no CONFAS a aprovação unânime dos convênios. Então, alguns dispositivos dessas leis ainda não foram regulamentados, porque eu estou tentando, no CONFAS, a decisão unânime sobre a possibilidade da concessão. E aí, a regulamentação só vai ser feita depois que eu conseguir no CONFAS a aprovação. Nós temos leis aqui que dependem, por exemplo, a 1761 é de meios de pagamento. Essa lei, praticamente, ela já está toda regulamentada, ela já está em execução. Muitas dessas leis não precisam nem de regulamentação. Meios de pagamento é a forma da Fazenda usar os meios de pagamento para controle de sonegação fiscal. A 17762, ela regulamenta benefícios fiscais que enquadra nesse requisito que eu falei. A 1763 trata da reinstituição de benefícios. A 17877 também de restituição de benefícios. A 17878 de regulamentação de benefícios fiscais. A 17891 do pagamento do IPVA mediante cartão de crédito. E a 17930 a isenção Covid. A Lei 17930 é uma lei de origem parlamentar que o governador sancionou para isenção de itens para o combate ao Covid. Nós levamos 2 vezes no CONFAS essa lei e ela foi rejeitada. Os estados não aprovaram isenções para essa lei, então eu não consegui regulamentar essa lei. A 17891, que é de autoria do deputado Milton Obros, que é o pagamento do IPVA mediante cartão de crédito, nós estamos credenciando bancos e operadoras de cartão, porque o Estado vai receber à vista, mas o cliente pode parcelar via cartão de crédito
o pagamento do imposto. Isso ainda nós estamos trabalhando com as operadoras de cartão para regulamentar essa lei. As demais, nós temos questões ainda que nós temos que combinar com os senhores. Por exemplo, nós mandamos para a Assembleia um artigo que trata do benefício da querosene de aviação. A Assembleia aperfeiçoou, mas tornou inaplicável o objeto sancionado. Nós regulamentamos e nenhuma companhia aérea veio para usufruir o benefício. Então, esse é um benefício que nós vamos mandar novamente para a Assembleia Legislativa, um texto para que fique mais fácil, porque colocar operações comerciais numa lei é muito difícil as empresas se adequarem. Então, nós temos problemas no aeroporto de Lages, de Caçador, porque nós não conseguimos adequar essa legislação ao CONFAS. Então, tem alguns dispositivos que nós vamos mandar novamente para a Assembleia Legislativa para que a gente consiga regulamentar essas leis. Eu estou mais preocupado agora com a regulamentação da querosene de aviação, porque nenhuma companhia quer operar mais em Lages, em função de que tem que reduzir o preço da passagem, foram colocadas condições comerciais que as empresas não conseguem atender, principalmente agora em função da Covid, porque nós exigimos a quantidade mínima de voos e com a Covid não dá para atender aquele mínimo de voos porque não tem passageiros. Então, isso é um assunto que nós vamos tratar com os senhores para que a gente consiga melhorar isso. Obrigado. Secretário Paulo Eli, antes de eu abrir os senhores deputados, eu quero aqui me permitir. A Lei 17.762, de 7 de agosto de 2019, vai fazer um ano. Eu quero aqui passar em seguida, de eu fazer esse comentário, para a deputada Luciana Carminati. Artigo 5º da lei diz o seguinte: fica concedido o crédito presumido. Inciso 1º trata, de acordo com o convênio ICMS 85/04 do CONFAS, a Celesc Distribuição fica autorizada a se apropriar mensalmente de 3% do imposto a recolher no mesmo período, limitado a R$ 75 milhões, e esse valor de 75 foi acordado entre a Assembleia e Vossa Excelência, excluída a parcela referente aos municípios, condicionada à aplicação do valor equivalente ao benefício na execução do programa Luz para Todos em programas sociais relacionados à universalização de disponibilização de energia e em programas relacionados à política energética do Estado, na forma prevista em regulamento até 31 de dezembro de 2020. O inciso 2º diz o seguinte: de acordo com o convênio 27/06 do CONFAS, fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada a captar o equivalente a 3% do ICMS, limitado também a 75 milhões de reais, conforme acordado, por ano, excluída a parcela dos municípios, a serem destinados a projetos culturais credenciados por órgão estadual competente, na forma prevista no regulamento até 31 de dezembro de 2020. Com a palavra a deputada Luciana Carminati. Então, secretário, esse é um ponto que eu gostaria de tratar com bastante seriedade nesse sentido, porque nós temos 2 leis do mecenato em Santa Catarina e não temos nenhuma. É muito estranho isso. Nós temos a Lei 17.762, como falou o nobre colega deputado Marcos Vieira, que foi, inclusive, enviada pelo próprio Poder Executivo e que, no seu inciso 2º do artigo 5º, trata exatamente do teto de 75 milhões a serem captados pelo setor cultural. E nós temos a outra lei, que é a Lei 17.942, que foi promulgada em 13 de maio deste ano, e que vem ainda de 2017, é de iniciativa do deputado Darcy de Matos. Houve veto, nós derrubamos o veto. E a grande questão que eu levanto aqui, bom, nós temos 2 leis e nós não temos nenhuma, porque nenhuma foi regulamentada. E o prazo, me parece que antes, inclusive, da pandemia, bem antes da pandemia, se nós pegarmos a Lei 17.762, que é de 2019, de meados do ano passado, de lá até agora nós não conseguimos ter a regulamentação da lei do mecenato. E o setor cultural, por exemplo, agora, em especial nesse período da pandemia, é um desespero total, porque o setor cultural, só muito recentemente, é que foi lançado o Elizabeth Anderle,
o outro prêmio do cinema, né? Cinemateca, e também está se discutindo os 4 milhões, 2 da LESC e os 2 do Executivo para um auxílio emergencial. Mas nós não temos nada concreto em relação à lei do mecenato anterior a isso e nem posterior a isso. Então, tem uma ausência. Essa primeira pergunta é, efetivamente, qual é o prazo que a gente pode trabalhar para a regulamentação da lei do mecenato, uma vez que já tinha essa prerrogativa de 75 milhões. A segunda questão que eu trago é com relação à lei de origem parlamentar. Se tem já uma decisão do governo em relação a esta lei, ou seja, manter a lei, entrar com a DIN, enfim, qual é o procedimento que o governo pensa em relação a esta segunda lei? Quero dizer, secretário, que há uma expectativa muito grande no setor cultural, Vossa Excelência sabe disso, né? Tem muitos municípios, eu vejo que o deputado Fernando Crelin, de Joinville, o pessoal de Joinville cobra muito a lei do mecenato, não só Joinville, estou usando exemplo aqui, né? Mas eu vejo que seria um grande avanço se nós pudéssemos disponibilizar a regulamentação, como já foi, inclusive, aprovada e anunciada a sua intenção, eu diria, há 1 ano atrás, praticamente. Então, esses são os meus questionamentos. Bom, senhora deputada, nós temos 2 leis, uma lei que é de origem parlamentar, que o Estado vai regulamentar, mas juntando com a outra lei, o outro artigo da lei, que é a permissão do CONFAS para destinar parte do ICMS para projetos culturais, nós não conseguimos implementar no ano passado em função de que a Fundação de Cultura está ainda montando os editais regionais para captar os projetos. Então, está quase pronta a regulamentação, nós vamos juntar as 2 leis, mesmo uma sendo de origem parlamentar, porque a lei de origem parlamentar, ela também permite o 1% em relação aos valores, que dá o mesmo valor de 75 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, essas leis vão ser regulamentadas, aí nós temos um problema, que esse benefício do convênio de ICMS, ele vai só até 31 de dezembro desse ano. Então, esse nós temos que tirar o prazo, efetivamente, numa lei que nós vamos mandar para a Assembleia ainda esse semestre, para tirar o prazo. Porque se nós vamos fazer uma política permanente, ela não pode ter prazo. Então, esse projeto, eu estou trabalhando muito nele, nós já estamos alterando o sistema do SAT, da Secretaria da Fazenda, porque a Fundação de Cultura vai abrir editais regionais, onde as empresas, para escolher os projetos, e depois esses projetos serão captados nas empresas mediante crédito de ICMS. Então, o SAT, o Sistema de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, está sendo alterado para permitir que as empresas usem esse crédito presumido para financiar projetos culturais. Eu não tenho um prazo certo, mas eu preciso ver como está essa regulamentação entre a Secretaria da Fazenda e a Fundação de Cultura. Mas vai ser regulamentado as 2 leis. É um regulamento usando as 2 leis, porque uma dá autorização do CONFAS e a outra especifica a forma de como vai ser feito. Secretário, eu quero fazer uma pergunta, assim, vamos lá. Por que demora tanto, secretário? Por que demora tanto? Bom, senhores, nós temos falta de pessoal. Vou me permitir. Nós aprovamos 2 importantes leis em dezembro do ano passado. A Lei 17.877 e a 17.878. Uma tratou de reinstituição de benefícios, né? E aí, vamos lá, setores da economia catarinense extremamente importantes, que foram acordados, né, com o governo do Estado, tendo a Assembleia feito o trabalho de aproximação das partes, como, por exemplo, né, do tratamento tributário diferenciado concedido à indústria de material hospitalar, do tratamento tributário diferenciado concedidos à indústria têxtil, de fios e fibras agrícolas, acrílicas, né, do tratamento tributário da indústria de plástico, né? Os setores estiveram aqui junto com a FACISC, Fiesc, FEComércio, FCDL, e foi feito acordo
Os setores esperavam que imediatamente após a publicação da lei fosse feita a regulamentação. 2 setores, a indústria de material hospitalar e plástica, só tiveram a sua regulamentação depois de nós convocarmos essa reunião para o de hoje, ou seja, foi feita a regulamentação na quinta-feira da semana passada. Eu volto a perguntar, por que demora tanto, secretário? Porque os setores, eles voltam para a Assembleia para perguntar, senhores deputados, por que não foi feita a regulamentação, por que não foi feito, por que não foi feito? Né? Então, é a pergunta que a gente tem que fazer, por que o governo não regulamenta de forma mais rápida, para que sejam cumpridos os acordos feitos nesta Casa, em especial, quando da aprovação desta lei sancionada pelo governador? Bom, senhor deputado, faltam muito poucos dispositivos ainda para serem regulamentados. Como? Faltam muito poucos dispositivos para serem regulamentados. A grande maioria já foram regulamentados. O que nós temos? Falta de pessoal. Nós temos falta de procuradores, que precisam dar a palavra final em relação a cada dispositivo que nós colocamos no regulamento. Porque eu não posso levar para o governador um regulamento de uma lei que eu não tenho segurança jurídica. E faltam auditores fiscais, dos quais nós nomeamos 90 agora, e nomeamos 17 procuradores, para que eles consigam nos ajudar a acelerar esses processos. Nós estamos sem pessoal. Nossos funcionários estão praticamente todos se aposentando, e a maioria, todos estão com o tempo, já estão se aposentando. 17 procuradores se aposentaram agora. No ano passado e um pouco esse ano. Então, basicamente, nós temos falta de pessoal. E de março para cá, nós estamos concentrados na pandemia, senhores. Então, assim, realmente, eu me comprometo a regulamentar todos os dispositivos legais, só que eu preciso de pessoal. E hoje eu estou com carência de pessoal para fazer esse serviço. Eu vou me permitir fazer aqui pegar um gancho da sua fala. Vossa Excelência acabou de dizer que não pode levar para o governador a regulamentação de uma lei que tenha dúvida juridicamente. Mas eu quero lhe perguntar, essas leis foram enviadas pelo Poder Executivo para cá? Sim, não. As leis são... muitos desses dispositivos que nós estamos reestudando e tem que passar a revisão legal novamente são emendas parlamentares. Não, mas essas e são versões novas de projetos. São projetos substitutivos. Não, mas, senhor secretário, esse tratamento tributário diferenciado da indústria têxtil, da indústria da indústria de fios, nós temos que copiar um benefício fiscal do Rio Grande do Sul, porque nós não tínhamos esse benefício aqui no Estado. Então, a Lei Complementar 160, ela permite que o Estado copie benefício de um Estado para o outro. Nos prazos do convênio 190. Eu concordei com o benefício fiscal dos fios, porque eu vou regulamentar, mas só que eu preciso pegar no Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul depositou no Confas o benefício, se o benefício do Rio Grande do Sul foi legalizado, isso demora tempo. E a do material, da indústria plástica, da indústria de materiais hospitalares? Esses já foram regulamentados, agora, só que demorou em função de que... Levou 6 meses. Sim, demorou 6 meses, mas é porque eu estou com falta de pessoal. Senhores deputados, está em discussão. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de conversar na questão com o secretário Paulo Eli, do aeroporto de Lajes e Correia Pinto. A pedido da ACIL, nós fizemos uma emenda naquele projeto ora aprovado, retirando do enquadramento onde estava Lajes, Correia Pinto, com Florianópolis. E aí, da relatoria do deputado Milton Olmos, nós encaminhamos para a vossa secretaria, para que a gente possa fazer uma reanálise. E daí vem ao encontro da sua fala em relação à necessidade de a gente fazer um reenquadramento. Então, só para que a gente possa apresentar que nós também estamos trabalhando, mas podemos unir forças para melhorar ainda mais o projeto. Isso, senhor deputado. Na realidade, nós temos que fazer uma reunião sobre a aviação regional, podemos fazer essa reunião aqui na nossa comissão mesmo, com os senhores, para discutir uma legislação bem simples, onde condições comerciais não entrem na lei. Então, é inaplicável, por exemplo, as 3 companhias aéreas que nós negociamos, elas me disseram assim, se for para reduzir no preço da passagem, a redução da alíquota da querosene de aviação fica inaplicável, porque não tem como medir isso. E não tem como o executivo ficar acompanhando, fiscalizando também. Então, tem coisas que nós podemos deixar para regulamento.
A questão dos aeroportos de Caçador, os aeroportos pequenos, esse nós temos que conseguir uma condição especial. Eu estou tratando no CONFAS para que ele tire o teto de 7% para a querosene de aviação, porque agora o teto é 7%. Mas nós temos outros estados onde o teto é 0%. Então, tem uma discriminação em relação à última legislação. Se eu conseguir tirar o teto de 7% para os aeroportos pequenos, nós podemos regulamentar esse benefício e trazer a aviação regional para esses aeroportos pequenos. Aí eu gostaria de nós sentarmos com os senhores, discutir uma redação bem simples, que não coloque condições comerciais na legislação, quantidade de voos, quantidade de requisitos que as empresas não conseguem cumprir. Senhores deputados, deputado Milton Alves, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, secretário Paulo Eli, nós compreendemos o momento de dificuldade que estamos passando. E eu tenho, pessoalmente, por todo o relacionamento que nós tivemos através da Comissão de Finanças esses anos todos, um respeito muito grande por Vossa Excelência da forma como o senhor tem tratado as coisas. Mas eu fico preocupado, secretário, que nós tivemos, no ano passado, momentos de grande aflição no setor econômico de Santa Catarina, nessa questão tributária. E Vossa Excelência teve participando diretamente, junto conosco, na negociação com os setores. E daí, quando a gente não consegue essa regulamentação para que tudo isso que foi acordado entre em vigor, fica um certo descrédito, né? O setor produtivo ele precisa de confiança, de segurança jurídica, né? Tem empresários que me falaram: seu Milton, a lei já permite que eu faça o cálculo pela lei em vigor, apesar de não estar regulamentada, mas daí de repente eu tenho que entrar na justiça, de repente eu sou notificado. Então cria um problema. E esses setores que nós debatemos isso, foi provado que essas leis iriam beneficiar a competitividade e automaticamente fazer com que essas empresas pudessem vender mais e gerar empregos. E principalmente no momento desse que a gente vive, é muito importante isso para a economia de Santa Catarina. Então, em que pese essa argumentação de Vossa Excelência da falta de pessoal, que o senhor conseguisse analisar esses temas e dar uma resposta, assim como vai dar na próxima semana, até data tal eu vou conseguir regulamentar tudo para que esses empresários vejam uma luz no fundo do túnel também, já que isso foi fruto de amplo debate, ampla discussão com a presença de Vossa Excelência, para que todos nós não fiquemos no descrédito. E eu queria aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui e fazer uma pergunta, até para que a gente saiba quantas andam. A gente viu a arrecadação do mês de junho já muito positiva, né? Nós falávamos na última reunião que Vossa Excelência teve aqui na Comissão de Finanças que Santa Catarina seria o estado que retomaria mais rápido a economia. E nós já tivemos a arrecadação agora do dia 10, que ela já dá um prenúncio do que vai acontecer no mês. O senhor poderia passar para nós como está isso, qual é a sua expectativa com relação à retomada da arrecadação do estado de Santa Catarina e da atividade econômica? Eu acho que é muito importante nesse momento para todos nós. A gente tem sentindo muitos setores com aquecimento muito forte. Isso é muito bom para Santa Catarina. Era isso, senhor secretário. Obrigado, deputado. Senhor deputado, na realidade, a legislação que nós aprovamos em comum acordo aqui com os senhores, todas têm o seu mérito. Tem alguns dispositivos que eu preciso ao CONFAS, tem outros que eu preciso copiar dos estados vizinhos, então demora um pouco e eu estou com falta de pessoal. Se eu não conseguir dar posse aos fiscais que foram nomeados agora no dia 1º, vai demorar mais ainda. Com relação à atividade econômica, todo o planejamento que o Estado fez, que o governador Moisés fez com a nossa equipe e com os senhores também, que participaram dos grupos econômicos, também a Assembleia participou ativamente da reativação das atividades. Muitos dos senhores apresentaram sugestões, eu atendi todos. Então, todo esse planejamento que nós fizemos de reativação das atividades, com cuidado, no equilíbrio de saúde e economia, está dando os resultados.
Então, é claro que nós temos um faturamento represado de empresas que não conseguiram faturar em abril e maio, mas estão faturando em junho. Então, a arrecadação do dia 10 de julho, em relação a dia 10 de julho de 2019, ela já se apresentou equilibrada. Nós temos uma ideia que dia 20, que quando entrar a nova arrecadação, nós temos uma ideia que pode ser até positiva em relação a 2019. Porque a gasolina ela voltou a um preço normal, as pessoas estão na rua, as pessoas voltaram à normalidade com cuidado, e isso tem reflexos nas contas públicas, tem reflexos na economia. Nós só não queremos fechar tudo de novo, que esse é o grande medo da Secretaria da Fazenda, o medo do Governo do Estado, que nós temos que equilibrar saúde com economia. Porque nós estamos trabalhando muito bem na saúde, tanto é que nós somos o Estado com melhor desempenho em Covid, com a avaliação dos órgãos de avaliação, mas nós temos o aumento de casos e aumento de óbitos. Então, a administração regionalizada em relação ao controle do coronavírus é a solução, porque o Estado colocar a mão geral para todos os municípios, nós temos municípios que não têm nenhum óbito e não tem nenhum caso. Por que nós vamos fechar tudo de novo? Não tem sentido. Então, a solução ela é regionalizada mesmo, e esse é um trabalho que nós estamos fazendo. E, no aspecto econômico, o senhor é empresário, sabe muito bem que, em função da nossa economia diversificada, nós estamos saindo primeiro mesmo. Então, a arrecadação ela está voltando à normalidade. É claro que, no novo normal, o consumo ele está contido, mas a nossa indústria está vendendo muito, principalmente a indústria de alimentos, que está exportando para o mundo inteiro, em função do quê? Em função da nossa condição sanitária. Então, então todo o dinheiro da exportação que é distribuído pela agroindústria para os seus produtores e seus integrados, ele gira na economia. E essa economia ela é muito positiva nesses 2 meses. Então, as notas eletrônicas do mês de julho, até o dia 13, também teve incremento em relação a julho do ano passado. Então, a arrecadação de agosto também vai voltar à normalidade. O que é a normalidade para nós da Secretaria da Fazenda? É uma arrecadação equivalente à de 2019. Então, é isso, deputado. Senhores deputados, mais alguma manifestação? Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Senhor presidente, senhores secretários, deputados, essa afirmação de que Santa Catarina ela vem crescendo, né? Ela vem se destacando economicamente diante dos estados, a gente sabe muito bem porque alguns dos outros estados eles não estão baseados a sua economia no agronegócio como Santa Catarina. O agronegócio de Santa Catarina ele é forte e ele dá essa segurança para a gente, né? Também Pode continuar, deputado Sargento Lima. Tem motocicleta na sua sala? Bike não pode ser. É uma furadeira. Bom, mas, enfim, nós também, ano passado, como foi bem dito aqui também, ampla discussão sobre o assunto, né? Nós trabalhamos ali com demandas. Eu acredito que deveria haver, né, uma resposta mais positiva em relação a respostas que foram dadas em relação aos incentivos fiscais. Tendo em vista que a gente tem um planejamento, a gente sabe quem vai se aposentar, sabe quem vai parar de trabalhar, a gente vê que todas as secretarias, todos os assuntos que a gente aborda, se fala sobre o Covid-19, o senhor mesmo disse aqui que grande parte desse reaquecimento da economia do estado de Santa Catarina advém de que agora os carros estão se movimentando, as pessoas estão saindo, e a nossa situação hoje já é diferente de 3 meses atrás. A nossa situação hoje é completamente diferente. Há 3 meses atrás, nós não sabíamos nem qual era a forma de transmissão desse vírus de forma correta, que a gente pudesse afirmar como que ele se transmitia. Dizer que nós não queremos agora fechar tudo de novo, e de verdade mesmo, não vai acontecer isso.
não vai acontecer mesmo, porque agora sim nós já sabemos já como que a progressão geométrica, aliás, numérica, né, da contaminação, de como ele se dá a sua contaminação, enfim, tudo isso, esse fechamento, bater nessa tecla de que só não queremos fechar tudo de volta, né, a gente ouve isso da saúde, da segurança, da educação, de tudo quanto é lugar, e responsabilizando o Covid sobre isso aí, mas eu digo, nós da Assembleia, nós fizemos a nossa parte. Tudo aquilo que tem sido feito, tudo aquilo que tem sido exigido da gente também tem o nosso compromisso com o tempo. Nós não atrasamos nem um dia, absolutamente nada do que chegou aqui de origem do Executivo para o Legislativo. E nossa casa está fechada. Nós estamos trabalhando aí com 2, 3 assessores dentro de cada gabinete. Isso é uma verdade. A casa toda está reduzida e nem por isso a gente tem essa justificativa de que é pouco, são poucas pessoas para fazer o trabalho, para fazer o serviço, sabe? Isso aí já vai, sabe? Essas mesmas, desculpe, já dá o bem-vindo aí ao secretário da Casa Civil, Juliano. Seja bem-vindo, viu, seu secretário? Tá? Nós estamos esperando uma contrapartida como aquela que nós oferecemos. Precisa do apoio da Assembleia Legislativa, ela é pontual. Nós somos pessoas dispostas a acordo. Muito bem, a gente acabou de falar agora aqui sobre as emendas, passou pela nossa mão na semana retrasada aí. Né? E nem por isso, e detalhe, a gente não usou de forma nenhuma o estado de calamidade ali para justificar um atraso, e é bem pontual mesmo o que disse o deputado Milton Alves, o deputado Marcos Vieira. Nós estamos perdendo a nossa credibilidade, porque as pessoas nos cobram. Esses mesmos grupos que se reuniram aqui ano passado, eles são insistentes em cobrar, e nós precisamos dar uma resposta para eles, porque a resposta que eles nos dão é a seguinte: olha, se fala tanto em proteger a economia do Estado nesse período de calamidade, e a resposta não retorna. Essa credibilidade nós não podemos perder um com o outro, entre os poderes e com nós ali, com os setores ali que nos cobram são insistentes na cobrança. Seria isso aí, senhor presidente. Secretário Paulo Eli, Vossa Excelência. Deputada Luciana Caminati, quer se manifestar? Com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero só reafirmar a importância de que nós tenhamos consciência cada vez mais de que este vírus não está de todo vencido, né? Nem de parte vencido. Eu acho que isso é importante. Eu sinto que na medida em que as pessoas, em que o tempo vai passando, as pessoas também vão se habituando, não é nem com o novo normal, é querendo voltar ao normal anterior. Então, o que a gente está vivendo hoje, infelizmente, é também, eu diria, uma falta de cuidado com relação à necessidade de compreender que o vírus continua no ar. Eu vou trazer o caso aqui de Chapecó. Agora há pouco o prefeito deu entrevista e, diante do crescimento dos casos, está mantendo, não tem nenhuma perspectiva de volta às aulas, de discussão nesse sentido. Isso deve acontecer em muitas regiões do estado, né? E nós estamos com a capacidade de leitos sendo superada, ou seja, nós não temos mais muita margem. Então, eu quero só reafirmar, me preocupa cada vez que o governo publica os boletins e anuncia a taxa de isolamento, e a taxa de isolamento a cada boletim vai caindo. Isso é uma preocupação muito grande, porque, a exemplo do que falou o deputado Sargento Lima, nós estamos aqui evitando viagens, evitando trabalhar com toda a equipe, trabalhando em formas alternativas. Mas nem todo mundo que pode fazer isso está fazendo. Então, eu acho que a gente precisa fazer um grande esforço de conscientização, porque eu concordo com o secretário Paulo Eli. Seria trágico se nós tivéssemos que voltar à redução das atividades. Então, eu acho que o debate com relação à saúde e à economia não é um debate ou é, não é um debate dualista, né? Ou a gente cuida da saúde ou cuida da economia. Eu acho que a gente compreendeu nesse tempo que é preciso cuidar dos dois. E para cuidar dos dois, tudo que for possível fazer
do ponto de vista dos cuidados pessoais e coletivos de aglomerações, nós precisamos fazer. Eu quero só terminar, secretário, eu tenho recebido muitas reclamações, eu sei que não tem a ver com a sua secretaria exatamente, mas eu acho que caberia, tendo em vista que se trata de setor empresarial, nós precisamos intervir com relação ao PRONAMP. Está extremamente preocupante o PRONAMP, porque os critérios para acesso ao crédito por parte dos empresários é praticamente para dizer o seguinte: quem precisa não vai ter e quem não precisa vai ter. É isso que eu estou recebendo de inúmeros setores, bastante preocupante. E é claro que, como eu falei, o crédito ele é federal, ele não parte do Caixa do Estado, mas a gente precisaria fazer alguma ação no sentido de sensibilizar o Ministério da Economia junto aos bancos, porque são os bancos que liberam, né, para que essa burocracia fosse rediscutida em função do momento de crise que estamos vivendo. Então, só fazer esse pedido aqui é mais informal, né, porque não é de sua responsabilidade. E obrigada. Obrigado, deputada. Secretário Paulo Eli pode se manifestar. Obrigado, deputada. A questão do PRONAMP, existe uma queixa generalizada em relação a isso. Então, eu vou levar para frente, eu estou falando com o pessoal do Banco do Brasil também, com a Caixa Econômica, nós temos uma reunião semana que vem sobre isso. A questão o Estado está trabalhando também no Fundo Garantidor, no Fundo de Aval. O projeto de lei ainda deve aportar essa casa esse mês. Com relação eu gostaria de sugerir ao presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, e o deputado Milton Obros, que trabalhou comigo lá na Secretaria de Defesa Civil, nós temos um problema agora, que é o repasse aos municípios da ajuda que os municípios podem dar aos seus munícipes em relação ao ciclone. Se nós conseguíssemos dar a mesma forma de tratamento das emendas parlamentares a ajuda, a transferência a municípios atingidos pelo ciclone, nessa mesma forma, simplesmente uma portaria e transfere o recurso e o município se responsabiliza pela aplicação. Agora não, a Secretaria de Defesa Civil está pegando os planos de trabalho de cada município, está fazendo os convênios, tudo isso é burocrático, senhores. Se nós pudéssemos fazer uma alteração na emenda constitucional 78, de incluir as transferências a municípios também a essas situações de calamidade, porque em situação de calamidade pública as pessoas estão com problemas de recuperação em relação à normalidade, e a transferência de recursos, a Defesa Civil tem recurso, não consegue transferir a tempo. Nós estamos falando aqui de tempo. É claro que os municípios vão receber daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas aí ela precisa de recurso hoje. Então, é uma sugestão para a comissão de incluir na emenda constitucional 78 a possibilidade de transferência a municípios de recursos em épocas de calamidade também, ou a outros convênios também, dar o mesmo tratamento para qualquer transferência a município, que facilita muito as transferências a municípios. É isso, senhor deputado. Senhor secretário Paulo Eli, quanto à sua sugestão, eu acho que nós, deputados da Comissão de Finanças e Tributação, devemos a obrigação de levar ao conhecimento do presidente desta Casa, se ele concorda ou não. Se concorda, nós podemos elaborar a minuta e levar ao Colégio de Líderes, como foi feito com a proposta de redação da PEC 001, que foi das emendas impositivas. Mas nós, deputados, temos a obrigação de levar ao conhecimento do deputado Júlio Garcia a proposta de Vossa Excelência. Assim será feito. De acordo dos senhores deputados? Pois bem. Havendo de acordo... Deputado Milton Alves, com a palavra. Só gostaria de complementar, até poderia levar a sugestão, secretário Paulo Eli, lá para o pessoal da Defesa Civil. No passado, nós tínhamos instituído lá, nesses casos de calamidade, nós definíamos no mesmo dia a ajuda que o município iria ter. Se ela seria em dinheiro, se ela seria em combustível, que ele já poderia ir fazendo os gastos, porque ele não pode esperar, caiu barreira, a cidade inundou. Nós definíamos isso e o município já sabia com que iria trabalhar, e daí se providenciava a papelada, que não é tão complicada assim para esses casos.
né? Então, se desse essa sugestão lá para a Defesa Civil voltar a fazer o que nós fazíamos no passado, porque o prefeito precisa saber o que ele vai receber e como ele vai receber. E essa tem que ser uma decisão imediata dos técnicos da Defesa Civil com os técnicos de cada prefeitura, olhando lá em loco, né? Então, essas coisas não podem esperar. O que está acontecendo na Defesa Civil hoje é que não tem definição. Vai esperar sair um convênio para definir? Não, tem que ser definido rápido, né? Por isso existia aquele fundo lá que nós trabalhávamos dentro do limite daquele fundo, para ajuda humanitária e para recuperação, e a coisa era extremamente rápida. Se era material que a Defesa Civil ia fornecer, tem que se definir isso no dia, né? Então, essa é a sugestão que eu deixo e me coloco à disposição, até se o secretário João Batista lá quiser trocar ideias, eu vou lá, sento com ele, sem problema nenhum. Eu acho que não é problema a questão do convênio da Defesa Civil, porque isso sempre funcionou muito tranquilo, não tem problema nenhum de se fazer e isso não atrasava repasse de recursos. Só complementando, deputado, na realidade, as atas de registro de preço da ajuda humanitária, isso acontece diariamente, isso está tudo ok, como o senhor, na realidade, o senhor construiu isso na época, está funcionando, só que os municípios precisam de outros recursos, né, nessa época de pandemia. Então, todas as atas de registro de preço estão funcionando e a Defesa Civil está distribuindo tudo que foi possível, mas os municípios precisam de outros recursos. E esses outros recursos é que poderia ficar mais fácil. Qual é a queixa dos municípios? O município quer reativar a economia local. Então, a Defesa Civil tem uma ata de registro de preço, ela compra a telha de um fornecedor, que pode ser comprada no município. Então, a Defesa Civil fornece telha, fornece as lonas, fornece tudo, encaminha no mesmo dia. Só que tem questões que necessitam de um apoio financeiro imediato para o município. Se for fazer convênio, demora. Mas todo aquele arcabouço jurídico que nós construímos naquela época na Defesa Civil está funcionando. Só a questão da transferência é o que me preocupa um pouco. Senhores deputados, não há mais manifestação por parte de Vossas Excelências e também por parte do secretário Paulo Eli e do secretário Juliano. Eu quero aqui propor a Vossas Excelências para a pauta dos projetos que ficassem para a próxima reunião, porque nós temos em seguida a reunião da Comissão Especial. Nós já estamos um bom adiantado de hora, não há mais condição de nós tratarmos dos projetos pautados da Comissão de Finanças. Então, vamos retirar todos os projetos de pauta. De acordo com os senhores deputados? Bem, de acordo, senhor presidente. Havendo o de acordo com os senhores deputados, eu agradeço a presença do secretário Paulo Eli, agradeço a presença do secretário Juliano e também das assessoras a Michele e a Mauri. Muito obrigado a todos vocês. Dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças, já deixando convocada outra extraordinariamente para a segunda-feira, dia 20, às 13 horas, com a presença do secretário Paulo Eli, com a presença do secretário Juliano. Muito obrigado a Vossas Excelências. Dou por encerrado e já automaticamente, com o mesmo Zoom, nós vamos iniciar a reunião da Comissão Especial que trata da fiscalização dos recursos do combate ao coronavírus.